Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sabrina e está começando mais um episódio do nosso Cientistas Negras Cast. A nossa convidada especial de hoje é licenciada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa também do projeto Mulheres Negras Fazendo Ciência. Com vocês, Luana Marques. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com a Sabrina. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Luana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu estou muito feliz em te conhecer e muito obrigada pela sua presença no episódio de hoje, viu? Imagina. Então, pessoal, como eu já havia citado, Luana é licenciada em Química pela UFRJ. E antes de começar a fazer as perguntas, eu gostaria de dizer que eu também gosto muito de Química, só que no colégio onde eu estudo eu aprendo sobre Química mais na parte teórica mesmo. Mas mesmo assim, eu continuo achando muito interessante. Então, eu gostaria de te perguntar, Luana, quando que começou o seu interesse pela Química? É engraçado você mencionar sobre isso, porque eu também, já no meu nono ano, né, do ensino fundamental, já tive esse contato mais introdutório com a química, mas de forma teórica. E eu tinha achado, assim, muito curioso, né, a gente entender que partículas tão pequenas como elétrons e prótons podem influenciar em inúmeras situações e coisas da nossa vida. Desde, por exemplo, reações que acontecem dentro do nosso organismo, se a gente parar para pensar na molécula do DNA que faz com que nós sejamos tão nós, sabe? E isso tudo tem influência da química. Se a gente também não só pensar no organismo, né, vivo, no ser humano ou insetos, mas também pensar em coisas que a gente encontra no nosso dia a dia, coisas relacionadas à tecnologia. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no elemento selecionado para formar a bateria, para criar a bateria que a gente utiliza nos nossos aparelhos, né, de celular, nos smartphones, tudo isso está relacionado à química. E isso tudo me fascinava muito, desde o ensino fundamental. Só que eu só tive essa certeza mesmo de que eu queria química já no ensino médio. E eu lembro, assim, de momentos em que eu pegava esses livros de. Não sei se você já teve contato com o livro Salvador, que é um dos livros mais voltados para a química, né? Salvador, Marta Reis, que são autores muito famosos, assim, focados realmente em livros de química para ensino médio. E eu lembro de pegar exatamente o Salvador, né? Comprei no sebo, né? Porque na época não dava para comprar esses livros que eram muito caros. Então eu sempre comprava de segunda mão. E tinham boxes, né? Que eram aquelas partes onde vem as curiosidades, aplicações no dia a dia. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre li essas partes, né? E eu lembro exatamente de ter lido um de função orgânica, de funções orgânicas, explicando sobre o ácido fórmico, que até hoje, para ter noção, eu lembro disso, que o ácido fórmico, né, era extraído, né, pelas formigas, através das formigas vermelhas, e foi a primeira vez assim que o homem teve a capacidade de sintetizar não, mas extrair, né, esse ácido por parte de um inseto. E eu fiquei, caramba, então assim, a formiga, aquela picada que a gente sente dolorida, é o ácido fórmico que está reagindo no meu corpo. Então eu estava fascinada tentando entender como que isso tudo acontecia. E o interessante da química é que ela se relaciona com diversas áreas do conhecimento. A gente pode dizer que é uma área interdisciplinar, que está relacionada tanto à biologia, quanto à química, desculpa, quanto com a física. Se a gente parar para pensar também, está na engenharia, está na geologia. Por isso que a gente chama, então, a química de ciência central, porque ela se relaciona com faz conexões com diversas áreas de conhecimento. E eu pensei, caramba, isso é fascinante. Eu realmente me apaixonei pela química por conta disso. E também por ela estar relacionada a essas áreas, diferentes áreas do conhecimento, que ajudam também a resolver problemas do mundo real. Então eu pensei, poxa, eu quero ajudar a resolver problemas do mundo real, então eu quero ser química. Então foi assim que eu escolhi seguir nessa área mesmo.
Nossa, Luana, muito, muito legal, de verdade. E você falando desse jeito, de fato a química é algo muito interessante, porque teve uma coisa que minha professora falou uma vez que eu nunca mais me esqueci, que tudo é constituído por átomos, assim, sabe? Literalmente, tudo envolve Exatamente, química, tudo envolve química. Então, exatamente. é muito interessante. Nossa, eu acho muito legal, de verdade. E bom, pessoal, a Luana, ela faz parte do projeto de divulgação científica Mulheres Negras Fazendo Ciência e da produção de materiais didáticos com esse foco. Então, Luana, você poderia nos dizer um pouco mais sobre o projeto Mulheres Negras Fazendo Ciência e citar um exemplo desses materiais didáticos que você já fez? Claro. O projeto interessante, mencionar, né, que esse projeto ele surgiu por conta de professoras, né, negras da UFRJ e alunas de doutorado, né, começarem a se questionar quem eram as mulheres negras que ocupavam aqueles espaços ali, que nem elas. Porque elas se sentiam muito sozinhas em determinados lugares, determinados espaços da universidade. E começaram a se questionar, né? Quantas mulheres negras que nem nós ocupam esse espaço? E em outras universidades, quantas são? E elas bastante apurado. É, realmente quem são as mulheres, né, as cientistas negras, professoras de pós-graduação, né, das universidades públicas do Rio de Janeiro. E aí perceberam que o número era assim extremamente baixo. E as poucas que ocupavam esses espaços não eram conhecidas, assim. Muita gente nunca nem ouviu falar. E quando você lia a trajetória delas, quando você lia os projetos que elas desenvolviam, você ficava, caramba, que mulher incrível, por que, que ninguém nunca falou dela? Por que, que ninguém nunca menciona essas mulheres nas revistas, nas divulgações que tem, né, nos sites sobre ciência? Que coisa mais curiosa, e a gente para pensar que existe uma invisibilidade quando a gente fala de mulheres, né, negras na ciência. E o objetivo do nosso projeto nada mais é do que divulgar o que essas mulheres negras, né, que essas cientistas produzem, né, academicamente. E a partir dessa divulgação, a gente tenta alcançar meninas negras, né, que às vezes não veem a carreira científica como uma possibilidade. Não vem assim, não vem exemplos na família, não vem exemplos no dia a dia, na escola. Então, assim, nem cogitam ir para a área científica. E o nosso objetivo é esse, realmente divulgar essas mulheres, essas figuras, né, para essas meninas. Mas sabendo que não é só divulgar, né? É só jogar na rede social e achar que alguém vai alcançar alguém algum dia. A gente também tenta ir nas escolas, né? E discutir, né? Fazer debates, rodas de conversa, de forma que a gente trabalhe também a consciência racial, né? Faça o letramento racial dessas meninas sabe, discutindo a partir de leitura coletiva, né, com autores negros como Francis Fanon, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, que são autores muito aclamados, né, na literatura negra, e tem um impacto muito importante na questão do letramento racial. E a partir disso, né, a gente também vem discutindo a forma de como desconstruir esse estereótipo, né, de que só que o ambiente acadêmico, que o ambiente científico é apenas ocupado pelo sexo masculino e pela raça branca, o que não necessariamente deve ser uma verdade, entendeu? A gente precisa transformar para que a gente possa se sentir representado e ocupar esses espaços, né, ver como uma possibilidade. E o projeto tem esse intuito. E hoje a gente é dividido em duas frentes, né? A frente de materiais didáticos, né? Que é o que eu mais trabalho, né? Sou mais engajada. E o nosso objetivo é produzir jogos ou então livros didáticos que tenham o intuito de divulgar o que essas cientistas negras produzem academicamente. Então, por exemplo, a minha mais recente produção, né, que eu estive bastante envolvida, foi o jogo da memória, né? Eu desenvolvi um jogo da memória em que eu trago 12 cientistas, resumidamente a trajetória delas, né, em cada uma das cartas, né, que a gente tem que encontrar o par dessas cartas.
Além disso, né, nessas cartas também existe a possibilidade de você adicionar mais cientistas que você acha interessante colocar e adicionar mais cartas ao jogo. Isso foi uma recente produção que a gente teve. Nós também produzimos um livro didático, né, mais voltado para crianças assim de até 8 anos, mais ou menos. Mas a gente também sempre tenta levar esses materiais para as escolas e tentar desenvolver atividades, né, ações, para que as meninas percebam que, caramba, realmente é possível, sabe? Existem mulheres que ocupam esses espaços e eu também quero ocupar esse espaço, sabe? Então, nosso objetivo basicamente é esse. E a outra frente é a de mídias sociais, que tem mais o intuito de divulgar as entrevistas que a gente faz, né, com professores, né? Geralmente a gente convida assim algumas professoras para serem entrevistadas. Essas professoras fazem parte do nosso banco de dados, ou então de algum congresso que a gente vai participar, ou coisas do tipo. E, além disso, né, a gente também usa como canal de divulgação científica. Então, às vezes, a gente leva discussões relacionadas à questão de raça e de gênero no nosso Instagram. E até quero deixar aqui, né, como divulgação, né, para quem quiser seguir, né, o Instagram do Mulheres Negras Fazendo Ciência, @Mulheres Negras Fazendo Ciência. Então, vocês são muito bem-vindos lá. Quem quiser seguir, fique à vontade. Muito bom, Luana. E isso é muito criativo, assim, sabe. E outra coisa que eu analisei também é que no Mulheres Negras Fazendo Ciência, vocês têm a presença de muitas meninas que são do ensino médio, então isso é muito legal também. Sim, exatamente. O projeto ele começou trabalhando especificamente no Cefet Campus Maria da Graça, né, que inclusive esse projeto é registrado tanto na UFRJ quanto no Cefet Campus Maria da Graça. E aí, como as alunas de doutorado, algumas eram professoras do Cefet, resolveram levar esse projeto para se iniciar lá, como se fosse um projeto piloto, né? E a partir disso, né, ganhando espaço, reconhecimento, o projeto conseguiu ampliar para atender outras escolas. Então, a gente visita diversas escolas públicas, né, espalhadas pelo Rio de Janeiro. Se a gente recebe o convite, ou também se a gente chega, fala com a direção, sempre aceitam a gente tem uma certa receptividade, né? E isso é muito bom, sabe? Ver o quanto esse projeto está ganhando espaço, reconhecimento, e ver também a transformação das meninas, porque quando eu olho assim para as meninas que fazem parte do projeto, né, algumas recebem bolsa para trabalhar, né, dentro do projeto, desenvolvendo artigos, ou materiais didáticos também, tem algumas que fazem parte, né, do time de material didático. Você vê o quanto elas evoluíram, o quão o vocabulário delas, a sabedoria que elas desenvolvem ao longo do projeto, que as pessoas, até quando elas vão participar de congressos, os avaliadores ficam assim, embasbacados, assim, caramba, essa menina fala super bem. Isso tudo por conta do projeto, sim, por conta do projeto elas se desenvolveram e assim falam super bem e assim eles dá muito orgulho para a gente porque a gente está vendo o resultado, sabe? O projeto ele teve esse objetivo de essa ação, né? Teve o objetivo de trabalhar exatamente isso, de forma que a gente possa transformar, né, a longo prazo, né, mudar esses dados. E futuramente a gente veja mais mulheres negras, né, ocupando os espaços acadêmicos e científicos. E, assim, ver esse resultado já nas meninas tão cedo é gratificante demais. Então, assim, é motivo de dar orgulho mesmo. Com certeza, eu imagino. Muito obrigada, viu, pela sua explicação, por você ter explicado um pouco mais sobre o projeto. E então vamos para o tema do nosso episódio de hoje? Bom, pessoal, o tema de hoje é estereótipos na ciência. Mas o que seria um estereótipo? Luana, você poderia nos explicar, por favor? Então, estereótipo, né, de forma resumida, é a imagem ou a ideia pré-concebida, né, baseada no senso comum. Que eu quero dizer são, por exemplo, crenças, né, compartilhadas em grupos, que rotulam principalmente pessoas, né, seja relacionada à etnia de um povo, seja relacionada à nacionalidade, à raça, ou até mesmo quando a gente fala de profissão, né, que nem o que a gente está discutindo aqui. Aí, assim, se eu mencionar aqui um exemplo, se a gente parar para pensar nos noticiários, né, que a gente sempre vê, assim, por exemplo, do continente africano. A gente sempre vê imagens associadas à pobreza, à fome, a doenças no geral.
E aí a gente acaba criando aquele estereótipo de que africano é pobre, passa fome e transmite doença. Isso é a construção de um estereótipo extremamente negativo, que não representa um povo inteiro. Não estou dizendo que não tenha pobreza lá. Como assim? Como se aqui também tem pobreza. Mas isso não quer dizer que classifica o Brasil como a pobreza, entende? Então, assim, a gente não pode querer julgar a partir de um padrão repetitivo, né? Quando a gente vê uma repetição, isso não, a gente não pode tomar como verdade absoluta. Então, assim, estereótipo nada mais é do que essa ideia pré-concebida a partir de um padrão, né, que se repete, se repete, se repete, e a gente acha que é uma verdade, mas não é. Com certeza. E pessoal, mediante o que a Luana acabou de explicar, eu acho que eu posso dizer que eu fui um desses exemplos, em questão de estereótipo. Por quê? Porque quando falava em questão de cientista, quando falava em questão de ciência, eu de fato eu imaginava que o cientista era uma pessoa que só fazia experimentos, assim, sabe. Mas depois que eu entrei para o programa Jovens Talentos e que juntamente com o meu orientador nós começamos a desenvolver esse projeto de pesquisa, que eu fui percebendo que a ciência não é só fazer experimentos, mas está muito mais além do que isso. E eu de fato comecei a questionar: "Nossa, eu nunca parei para pensar sobre Certeza. mulher cientista ou até mesmo mulher cientista negra", assim, sabe. Então é algo muito interessante. Exatamente. E, bom, É muito interessante a gente parar para pensar, né, nessas coisas. com certeza. E bom, pessoal, durante séculos, a ciência tem sido vista pela sociedade como algo masculino e estereotipado, de acordo com os autores Ribeiro e Coelho em 2018. Então, Luana, como que essa situação, como que esse estereótipo na ciência pode afetar na representatividade dessas pesquisadoras negras? A primeira consequência que a gente vê, assim, é o quanto essa falta de representatividade afeta nessa questão da segurança, o quanto a gente se sente capaz de estar nesses lugares, né. Quando a gente não se vê representado nesses espaços, não nos enxergamos também em determinadas carreiras, né, a gente não vê como uma possibilidade. Uma outra consequência é que, a questão do estereótipo não só afeta internamente, não afeta só a gente, né, internamente, mas afeta o externo também. Quando a gente só vê um tipo de padrão para determinadas carreiras, pessoas que, por exemplo, vamos pensar num, recrutador, né, que resolve fazer uma entrevista com você, e aí ela vê que: "Ah, você é uma mulher negra", tá, mas ele não vai te julgar por você ser negra. Mas você vê que as pessoas duvidam mais da sua capacidade, porque você é fora do padrão. Talvez se fosse uma pessoa branca, né, um homem branco, as pessoas não duvidariam tanto quanto de uma mulher negra, por exemplo, ou até mesmo de uma mulher branca. Então você tem que o tempo todo se reafirmar, mostrar sua capacidade. E para isso você tem que acreditar primeiramente em você, na sua capacidade, porque se esperar o outro acreditar em você, vai ser difícil. Você vai desistir no meio do caminho. Então, primeiramente você tem que falar: "Não, esse lugar é meu por direito. Eu estou aqui por capacidade minha. Então eu quero estar aqui", sabe. E as pessoas falam assim: "Ah, mas você pode me mostrar seu diploma? Porque não, só para confirmar uma coisa". Você vê que as pessoas duvidam do seu trabalho, porque você quebra aquele padrão. Então isso é um problema, né, eh, é causado por conta desse estereótipo na ciência. Um outro problema é que o estereótipo também pode levar as pessoas a perderem oportunidade de ascensão, né. Quando a gente fala de uma mulher, né, que geralmente é julgada, por exemplo, por acharem que ela não vai dar conta do serviço, né, se ela ocupar uma posição de liderança, porque ela tem os afazeres dela de casa, ou porque ela tem filhos, ou porque ela não tem pulso firme, ou porque ela não tem uma visão analítica. Isso, querendo ou não, é uma visão estereotipada. E isso atrapalha muito de mulheres chegarem a posições de liderança, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo, vamos supor, numa reitoria de universidade, posições de liderança dentro do ambiente acadêmico, sabe, no geral.
E isso é muito complicado. E por isso que a gente fala que representatividade importa muito. Porque quando a gente vê mais pessoas negras ocupando esses espaços que antes não eram ocupados por elas, você trabalha isso internamente, mas também pessoas ao redor trabalham essa questão mental também, sabe? De internalizar isso. Não, pessoas negras também ocupam esses espaços, não é só para pessoas brancas. Onde tem fica só para pessoas brancas, entende? Então, isso pode afetar, sim, né? O estereótipo afeta e muito a progressão de carreira de mulheres, né, na ciência. E por isso que a gente precisa discutir sobre isso e precisa trabalhar a questão da representatividade, né? Mas é isso. Com certeza, Luana, isso de fato é muito importante. Muito obrigada novamente pela sua explicação. E, pessoal, chegou a parte do nosso episódio onde selecionamos uma pergunta de um determinado aluno do Colégio Estadual Deodato Linhares. Lembrando que essas perguntas foram gravadas na 21ª Jornada Científica em Cambuci. E para a Luana, nós selecionamos a pergunta da Anne, da turma 2001 integral. Então, vamos ver qual foi a sua pergunta. E como é ser uma mulher negra na ciência, se ela encontra alguma dificuldade e se ela se sente tratada diferente sendo uma mulher negra. Boa pergunta. É, é complicado, assim, eu vou dizer a partir da minha experiência durante a graduação. Foi uma caminhada solitária, não vou dizer que o tempo todo, assim, alegria, alegria o tempo todo não é. Porque as pessoas, principalmente de universidades públicas, né, têm realidades que às vezes não é a sua. E nem sempre elas vão na periférica, né, que tem que se deslocar durante horas para chegar na universidade. Às vezes não tem dinheiro para comer, às vezes não tem internet em casa para conseguir estudar para a prova do dia seguinte. O professor não vai querer entender a sua situação, não. Tipo assim, filho, você não conseguiu, eu sinto muito por você. Então, assim, acaba às vezes sendo uma caminhada solitária, né? Eu digo assim, que o projeto Mulheres Negras, né, eu conheci durante a graduação, me transformou porque eu conheci mulheres com as mesmas trajetórias que a minha. Então, eu não me senti mais sozinha. Mas você precisa encontrar grupos, né, espaços que você se sinta representado, que sinta que faça parte, que você possa fazer parte, sabe? Mas no começo é doloroso, mas assim, a gente tem que manter o foco, porque infelizmente ninguém vai entregar o diploma na sua mão se a gente não correr atrás, se a gente não fizer por onde. E a gente tem que procurar pessoas que sejam apoio pra gente, sabe? Porque eu não vou dizer, vai lá, faça que você vai conseguir, porque nem todo mundo consegue. Mas a gente precisa encontrar redes de apoio para que a gente não desista no meio do caminho, porque que é difícil, é. É difícil, mas não é impossível, sabe? É importante a gente encontrar lugares, né, espaços, né, pessoas, grupos que a gente consiga fazer parte, que a gente possa compartilhar as nossas dores, né? Os amores e dores amores e desamores, né, que dizem da graduação, né, do ambiente científico e também procurar redes de apoio, né? A nossa família, por exemplo, pode ser uma rede de apoio. Um professor, eu posso te dizer que diversos professores serviram como rede de apoio para mim. Eu, no meio da graduação, eu pensei em desistir por falta de recurso financeiro. Mas eu tive professores que falaram assim: não, você não vai desistir, não. Eu tenho uma bolsa aqui para você. Você vai começar a fazer parte desse projeto no laboratório. Que eu antes trabalhava como voluntária, não tinha uma bolsa. Mas você não, a gente vai dar um jeito. Então, eu tive diversas redes de apoio, tive oportunidades, que eu posso dizer assim, sabe? E a gente tem que buscar essas oportunidades. Se elas não aparecerem pra gente, a gente tem que correr atrás dessas oportunidades, fazer elas acontecerem. Porque nem sempre as coisas vão vir de mão beijadas pra nós, infelizmente. Mas é isso.
Com certeza, Luana, ter um apoio de fato é muito importante. E, bom, pessoal, para encerrarmos, Luana, você gostaria de dizer alguma coisa para os alunos e professores do Colégio Estadual Deodato Linhares e para todos aqueles que escutaram o nosso podcast? Claro que eu gostaria. Eu, primeiramente, né, quero dizer para os professores, né, que o trabalho deles é incrível e mega importante. Assim, é admirável, né? Eu posso dizer que foi graças aos meus professores que eu cheguei aqui. E se não fossem por eles, né? E se eles não tivessem me inspirado, eu não teria escolhido a química como uma possível carreira, né? Hoje eu não estaria na química, talvez. E eu quero também dizer, porque assim, tem muito professor que realmente está insatisfeito com a carreira, porque às vezes os alunos não prestam atenção nas aulas, ou porque não tem os recursos mínimos para desenvolver o que eles querem, né, na sala de aula. Mas eu queria dizer para eles o seguinte: sabe aquele aluno assim, sabe quando você acha que ninguém está prestando atenção na sua aula, tá, a turma inteira te ignorando? Sempre vai ter um que vai estar prestando atenção. Eu posso te dizer isso porque, assim, eu fui aquela aluna tímida que não falava um pio na aula, mas eu prestava muita atenção nos meus professores. Então, pode ser aquele aluno que não fala um pio, mas que ele tá ali 100% focado e prestando atenção no que você tá falando. Então, assim, é isso que eu quero deixar, assim, para os professores, que sempre vai ter um que vai isso para a vida. Eu tenho diversos momentos que eu lembro dos meus professores no nono ano, no ensino médio, falando que até hoje eu não esqueço. Eu levei para a vida mesmo, sabe? Então, para os professores é isso que eu quero dizer. Agora, para os alunos e para as alunas, eu quero dizer que para sempre acreditarem no potencial, né, de vocês. Nunca, nunca deixem ninguém dizer que vocês não são capazes de realizar ou alcançar algo, né? É, as estatísticas, né, criam esse estereótipo, né, que a gente discutiu muito sobre estereótipo aqui, criam esse estereótipo de que pessoas como nós não têm futuro, mas a gente precisa ser rebelde, num bom sentido. Precisamos ser rebeldes, revolucionar e quebrar essas estatísticas, né? Mostrar que a gente não é isso que eles representam. E quando você não sabe por onde começar, procure o professor, peça ajuda para o seu professor, que ele certamente vai saber como te guiar. E eu tenho certeza, assim, que ele vai sentir um enorme orgulho de saber que o aluno dele, futuramente, né, quando se formar, né, foi lá perguntar para ele, tirar aquela dúvida e chegou tão longe. Vai dar um orgulho para ele que vocês nem imaginam. Eu falo isso como professora também, porque quando eu vejo meus alunos chegando longe, eu, caramba, cara, eu tive a oportunidade de ajudar. Assim, é recompensador. E sem falar no orgulho que vocês vão dar para a família de vocês também, né? Claro que a família vai se encher de orgulho de saber que vocês chegaram tão longe. Então não tenham medo. Ousem, sejam curiosos, questionadores, pensadores, porque é assim que se nasce um cientista, né? E a gente não pode dizer assim que a gente nasce dotado de conhecimento, porque conhecimento é adquirido ao longo da vida, né? Adquirido ao longo do tempo. E quanto mais curioso você for, mais conhecimento você vai adquirir. Então é isso que eu quero deixar para eles. Nossa, Luana, muito lindo, incrível, muito obrigada, viu? E assim nós encerramos. Luana, muito obrigada pela sua presença, por todo o seu apoio aqui no nosso episódio de hoje. Eu adorei a nossa conversa e foi um prazer imenso em te Ah, conhecer. prazer foi meu. Prazer foi meu. Eu agradeço novamente o convite, me senti muito honrada e espero assim, e também deixo uma mensagem para você, Sabrina, que olha, você é uma menina de ouro, você vai chegar muito longe. E assim, acredita sempre no seu potencial também, tá? Tudo que eu falei aqui serve para você também. E é isso, muito obrigada. Nossa, muito obrigada, de verdade. E obrigada a você também que escutou o nosso episódio de hoje, pessoal. Então, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, Luana, obrigada, Tchau, viu? tchau. Beijo. Tchau. Beijo.